é você entrar num lugar que só tem uma entrada e só tem uma saída. Você entra ali e você está naquele lugar. Ou você só tem como entrar, ou só tem como sair por um local. E eu quero falar para vocês que muitas vezes nós nos vemos num beco sem saída. E que o nosso Deus nos permite, ou até mesmo nos coloca nesse beco sem saída. Mas sabe para quê, amados? Para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Você pode glorificar o Senhor? É esse o intuito de Deus. E não é diferente o que nós iremos ler agora, em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Leamos a palavra do Senhor. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó. Eu louvo a Deus pela oração feita, e eu peço pela minha vida nesse momento que diminua eu e que cresça o Senhor. Amados, nós vemos aqui um povo a qual Deus cuidava, cuida e sempre irá continuar cuidando. E nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós continuamos sendo guardados por esse Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 8 é bem claro no que diz respeito a isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós vemos aqui nessa situação um povo temeroso, que eu quero declarar para a igreja que não havia motivo algum desse temor do povo. Porque, amados, quando nós voltamos e retrocedemos toda essa história para chegarmos até o versículo 14, diga ao povo que marchem. Nós observamos que nós vemos o Senhor providenciando 10 pragas, a qual o povo, tanto do Egito quanto o povo de Deus, viram o que aconteceu. Nós vemos uma ordem de Deus na primeira praga ali, transformar o rio Nilo em sangue, por completo. E não era somente o rio Nilo. Se fosse pegar os potes de águas de barro, também estavam todos em sangue. Se fosse pegar os potes de madeira, também estavam todos em sangue. Se abrissem as torneiras, também sairia sangue. Mas o povo de Deus não foi atingido com essa praga. E nós podemos ver que a segunda praga foi as rãs, ou seja, foi emperteado de rã a ponto de as rãs invadirem todas as casas, entrarem em suas camas, entrarem nas fornalhas. Essa foi a segunda praga. Na primeira praga,
o Senhor falou o tempo que foi. Foram 7 dias. Você imagina um povo sem ter água potável, sem ter como consumir água, 7 dias. E após a segunda praga, até a 9ª praga, nós não temos mais nenhum estudo que indique o tempo que foi. Ou seja, até mesmo de praga para praga, nós não entendemos e não sabemos quanto tempo foi. Mas sabemos que o tempo foi curto demais, para que não desse tempo do Egito respirar. E depois que veio a praga das rãs, veio a praga dos piolhos. Ou seja, todo o pó da areia se transformou em piolhos. E depois veio as moscas, depois vieram as pestes nos animais. Amados, tudo que eu estou falando aqui, tudo aquilo que o povo de Deus pôde ver para ver o sinal de que o Senhor estava ordenando de que aquele povo iria ser liberto naquele período, não estava acontecendo com eles. Aconteciam com os egípcios, mas não acontecia com o povo de Israel. E veio ali a úlcera na doença nos homens, muitos morreram, muitos animais morreram, depois veio a chuva de pedra, depois veio os gafanhotos, depois veio a negritude, que foram 3 dias, outro período que a Bíblia também nos fala, e depois veio a praga, a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Quando nós entramos nesse contexto, o que nós precisamos nos colocar é entrar na história, é viver a história. Nós estamos falando de um povo que ficou cativo 430 anos. E aquele momento foi o momento da promessa de Deus se cumprir. O nosso Deus não é um Deus que tarda. Ah, mas Deus demorou muito. Demorou não, é o tempo determinado por Ele. Então, o que eu e você precisamos começar a entender, que o tempo determinado de Deus para mim e para a sua vida vai acontecer. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vai acontecer. Não tem como não acontecer. Ah, mas está demorando muito, mas é o tempo de Deus. O tempo de Deus é bom, é perfeito e agradável. E esse povo viveu toda aquela situação. E quando eles estavam a caminho, o Senhor mandou uma coluna de fogo. Por quê? Porque o frio era intenso. Esse frio que nós estamos sentindo aqui, que nós estamos nos agasalhando um pouco, não se compara àquilo que eles passavam. Mas o Senhor estava ali mandando uma coluna de fogo para que eles se aquecessem. E quando amanhecia o sol, que era ardente, ele mandava uma nuvem para que protegesse também o povo. Olha, tudo isso que o povo estava vendo. E ali o povo estava sendo liberto daquela escravidão de 430 anos, culpa do povo. Eles não foram levados cativo. Eles se tornaram cativos naquele local. Por quê? Porque eles se distanciaram do Senhor. Depois ali da morte de José, eles começaram a esquecer. E é isso que nós precisamos trazer. O que eu preciso fazer na minha vida espiritual, é rever conceitos. Eu não posso tratar o meu Deus como um Deus esquecido. Eu não posso tratar o meu Deus com o milagre que Ele fez, não importa quantos anos que Ele fez, eu deixar de falar desse milagre. Porque muitas vezes as pessoas estão falando assim, mas você está falando de um milagre que já aconteceu há muito tempo. E qual é o problema, meu irmão? Louvado seja Deus que aconteceu há muito tempo. E se hoje eu estou aqui, você está aqui, nós somos o milagre de Deus, igreja. Nós somos o milagre de Deus. Que milagre maior que desse que nós queremos? De podermos deitarmos. Quando o Salmo ali fala que em paz eu me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo, Salmo 4, versículo 8. E Ele tem nos livrado o tempo todo. Livramento que nós vemos e livramento que nós nem vemos. E o Senhor tem estado conosco. E o povo viu tudo isso acontecer. Mas o que acontece? A Bíblia fala que o Senhor mandou que eles fossem por um caminho. E mandou eles reverter o caminho. Irmãos, o caminho que eles foram, atrás, o exército de Faraó. Na frente, o Mar Vermelho. Não tinha como atravessar nadando. Não tinha como atravessar nadando. Não tinha embarcação. Mas, irmãos,
É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes, aparentemente, nós estamos num beco sem saída. Mas eu quero declarar para a igreja que quando nós estamos com o Senhor, Ele tem a solução e Ele não permitirá que nós iremos morrer aonde Ele permitiu e ordenou que nós fôssemos. Não iremos perecer. O que o Senhor estava querendo dizer ali é assim: eu serei glorificado através de Faraó. Irmãos, quando nós lemos que Deus endureceu o coração de Faraó, o que nós precisamos entender é que quem já estava com o coração endurecido era o próprio Faraó. O que o nosso Deus quer é um coração arrependido, um coração contrito, de entendermos quem é Ele. É somente isso. Se Faraó tivesse reconhecido verdadeiramente, Ele é o Deus verdadeiro, tinha acabado tudo, amados. Porque o nosso Deus não faz acepção de ninguém. Ele não faz separação de ninguém. Mas ali, Faraó mesmo, com seu coração endurecido, Romanos capítulo 4, versículo 24, fala a respeito disso. Sabe o que é um coração endurecido? Olha, vive conforme a tua vontade. Vive conforme o teu desejo. Porque se eu não sirvo para dar ordem para você, se eu não sou o seu Deus, do que vai adiantar, meus amados? Mas aqui tem um povo obediente. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aqui tem um povo obediente. Aqui tem um povo que entende qual é o caminho que nós devemos seguir e a quem nós devemos respeitar. E esse povo, com o passar do tempo, esqueceram de Deus. Passou o tempo. E ali eles ficaram, começaram o quê? A murmurar. Irmãos, o que Deus tem feito na minha e na tua vida? O que Deus já fez na minha e na tua vida? E o que Deus irá fazer na minha e na tua vida? São coisas maravilhosas demais. Ele não pode deixar de cumprir com a sua palavra. Ele tem uma promessa para cada um de nós. Não só individualmente, mas coletivamente. Ele tem uma promessa para cada um de nós e coletivamente, amados. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Um Deus que não existe nenhum outro. E para que nós possamos entender, as 10 pragas têm um grande significado, porque ali ele estava destruindo para os egípcios os deuses que eles acreditavam. Cada uma daquelas pragas tinha um significado, para querer dizer: não existe nenhum outro Deus além de mim. Você pode glorificar o Senhor? Não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus. Não existe. E quando eu declaro isso, eu passo a entender de que não existe problema nenhum maior do que o meu Deus. Não existe. Se você está passando, se você vier a passar, não se preocupe, entenda, Deus permanece conosco, Deus permanece contigo. E quando o Senhor deu ordem que eles fossem por aquele caminho, o Senhor foi bem claro: eu serei glorificado através de Faraó, porque o Senhor já sabia que o coração dele iria se endurecer e iria atrás do povo de Israel. E não deixou de acontecer. E quantas vezes, amados, nós alcançamos vitórias, acumulamos vitórias, e por causa de coisas pequeninas, coisas insignificantes, nós estamos querendo parar, queremos desistir. Por que isso? Por que isso? Se o nosso Deus é o maior de todos, o nosso Deus, Ele não perde uma batalha, o nosso Deus, Ele nos recebeu, Ele nos ama, e permanecerá nos amando. E ali aquele povo murmurando: Moisés, nós não falamos com você? Deixa a gente aqui no Egito, deixa a gente morrer aqui. Porque estavam pensando em quê? Que Deus não tinha uma providência mais à frente para eles, as codornas, o maná, o suficiente para aquele povo. O maná que representava ali o banquete, o pão fresquinho, todos os dias, e era o suficiente. Pega só o que é o suficiente para esse dia. E quem sou eu para falar que Deus não tem uma providência para a minha vida? Quem somos nós para falar que Deus não tem uma providência para nossas vidas? Meus amados, essa fé que você tem é a fé que vai fazer você alcançar a tua vitória. Não murmure, nem pense em murmurar, porque a promessa do Senhor será cumprida na tua vida.
Aí imaginamos, o censo fala de 600 mil homens saindo do Egito. O censo não contava nem mulheres nem as crianças. Podemos colocar, significativamente, mais do que 1 milhão de pessoas. Por uma ordem de um homem e de uma situação improvável. Improvável. Sabe por quê, amados? Esse que estava liderando por ordem de Deus, ele já deveria ter sido morto, porque Faraó deu ordem de que todos os recém-nascidos morressem. Mas ali começou o projeto de Deus na vida de Moisés. Possa ser que você não esteja entendendo algum projeto que Deus já iniciou na sua vida, mas ele vai dar fruto e o nome do Senhor será glorificado, será exaltado, não deixará de ser exaltado através da tua vida. Ali Moisés colocado naquele cesto no rio Nilo, onde tinha jacarés, ele sobreviveu, amados. Ele foi parar justamente na mão da filha do faraó, a mãe dele que foi amamentar. É toda uma história, todo um projeto de Deus. Deus faz tudo perfeito, e Deus não está deixando de fazer perfeito na minha e na tua vida, não. Ele continua fazendo perfeito. Possa ser que você não esteja entendendo. Senhor, vou ter que colocar meu filho nesse cesto, neste rio. E a história do improvável estava indo adiante. Moisés ali conduzindo aquele povo, levando aquele povo para a promessa que Deus havia feito da terra prometida, porque não tinha como não se cumprir. E aquele povo se ver diante de uma situação que eles só pensaram na morte, eles não pensaram num Deus vivo, eles não pensaram num Deus que tem vida, eles não pensaram num Deus que dá vida, eles não pensaram num Deus que dá providência, eles não pensaram, eles só pensaram na morte. Iremos morrer com fome, aqui nem sepulcro tem. Mas não era esse o plano de Deus. E quando Deus fala, Moisés, diga ao povo que marche. Irmão, marchar é estar alinhado. Marchar é estar ligado. O marchar é estar conceituado com aquilo que você recebeu a ordem. E sabe mais, amada igreja do Senhor, eu posso falar com toda certeza, quando o Senhor disse, diga ao povo que marchem, o mar não estava aberto. Irmãos, o mar não estava aberto. Voltar, egípcio, na frente o mar, mas diga ao povo que marchem. Sabe o que é isso? É fé. Estamos falando de um povo que ainda estava vivendo uma incredulidade sem motivo algum. Falamos aqui porque não tinha motivo deles serem incrédulos. Mas era o quê? Era marchar, e o mar não estava aberto. Mas o que o Senhor estava querendo dizer para aquele povo? Povo, confia em mim. Povo, olhe para mim. Eu sou o seu Deus. Eu estou com vocês. Marchem. Mas o mar está ali, marchem. E sabe o que aconteceu, amados? Quando começaram a marchar, o mar se abriu. Sabe qual é o plano, o projeto de Deus para mim e para a tua vida? Não importa o mar que estiver na minha frente, na tua frente, o mar vai se abrir. Irmãos, e não é somente a questão do mar se abrir. O meu entendimento, que a Bíblia nos conduz a esse entendimento, é que eles passaram e atravessaram com os pés enxutos. Sabe o que é isso? Com os pés secos, sem problema nenhum. Nós sabemos que a ciência nos explica isso. Se ali choveu um pouco, se tornou uma lama e parou de chover, se eu pisar ali, o meu pé vai atolar. Eles passaram com os pés enxutos. É isso que o meu Deus e o teu Deus está falando essa noite. Não se preocupe, eu estou contigo, eu estou com você. Se tiver que abrir o mar, eu vou abrir, e você vai passar e atravessar com os pés enxutos. E o milagre termina aí? Não me termina aí.
Faraó desistiu? Não desistiu. Irmão, não se preocupe com o inimigo. Não se preocupe com o inimigo. Se preocupe somente com Deus que você serve. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E Ele sabe. Deixa por conta dEle, que Ele resolve. Quantas batalhas que nós vemos aqui na Bíblia que nem precisou de arma. Nem precisou. É só a estratégia daquele que vence todas as batalhas. É somente isso. E o milagre aconteceu, eles atravessaram o mar com os pés enxutos. E quem vinha atrás? O exército de Faraó. 600 carros. 600 carros com os seus comandantes. O povo de Israel passou, porque a promessa havia sido feita. Mas o povo de Faraó, todos eles morreram. Você não precisa sujar sua mão de sangue, você não precisa ter mau pensamento, você não precisa apontar, você não precisa voltar àquilo que você já não vive mais. Ah, eu saí da graça, eu vou rodar a baiana, eu não tenho papo na língua, nada disso. Você é santo, santo e santo. Você é santo porque você é separado, porque você é consagrado pelo Senhor. Deixa eles, que o nosso Deus cuida deles. E a nossa vitória, aquilo que Ele tem proporcionado para mim e para você, não deixará de acontecer. Eu quero estar aqui orando pela vida da igreja, agradecendo essa oportunidade. Vamos colocar de pé. Eu já quero estar convidando aqui o coral solene, que esteja aqui à frente. A gente vai estar orando mesmo assim. Quando o mundo falar assim para você, e você está no beco sem saída, aí você faz assim, ó. Eu não. Com o meu Deus, Ele tem uma providência. Amém? Vamos estar orando? O coral pode estar chegar. Amém? Ó Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa noite. Noite, Pai, que nós entendemos e compreendemos que ela já estava reservada, Pai, desde a eternidade. Obrigado, Senhor, porque o que nós ouvimos é o que já sabemos. Tu és um Deus que tudo pode. Não existe, Pai, circunstâncias ou qualquer programação do mundo contra nossas vidas que não seja de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor, não permita, Pai, com que viemos desistirmos, paralisarmos ou dizer que não iremos prosseguir. Porque se o Senhor estar conosco, Pai, nós iremos continuar prosseguindo e sabendo, Pai, que o Seu nome será glorificado através de nossas vidas. Então, Senhor, usa-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. E assim, Pai, nós te agradecemos e te louvamos. E assim decretamos, Pai, a nossa vitória em nome de Jesus e que toda a igreja possa dizer: Deus te abençoe em nome de Jesus.